Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal, onde eu estou resolvendo todas as questões dos livros do Ricardo Feltri. Essa daqui é a 40ª questão do capítulo de número 2, volume 1 do Feltri. Embora seja de um livro de Química, né, a questão ela não é bem de Química, ela é mais uma questão ensinando a fazer aí leitura de gráficos, tá? Então, nesse capítulo 2 do volume 1 do Feltri, para ensinar como fazer gráficos, como fazer, na verdade, não como fazer gráficos, mas como fazer a leitura de gráficos, eles utilizam alguns exemplos que não são necessariamente da química, tá bom? Então, essa daqui é uma questão do Enem, formulada pelo MEC. O número de indivíduos de certa população ele é representado pelo gráfico ao lado. No caso aqui abaixo, em 1975 a população tinha um tamanho aproximadamente igual ao de 1960, 1963, 67, 70 ou 80. Bom, vamos lá. O gráfico ele tem dois eixos. Ele tem o eixo Y e ele tem o eixo X. O eixo X, geralmente, né, vocês vão ver sendo chamado como o eixo das abscissas, que é o nome desse eixo. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Aqui no eixo das ordenadas nós temos o número de indivíduos. Observem que a gente tem que multiplicar por 1000, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo tem 1, então você vai pensar 1000 vezes mais. Tá? Aqui estamos falando de 1000 pessoas, 2000 pessoas, 3000 pessoas e assim por diante, tá bom? Ele falou o número de indivíduos de certa população, beleza. Então, o topo, né, seria aqui o 10, estamos falando em 10.000 pessoas, tá bom? Agora, aqui embaixo no eixo X, as abscissas, nós temos o tempo em anos, né? O ano de 1940, 50, 60, 70, 80 e 90. Caso você queira saber, por exemplo, no ano de 1950, a população era de aproximadamente quantas pessoas? Você vai chegar aqui, ó, vai até o gráfico. Quando você chegar no gráfico, você vai até o eixo Y, para você saber. Aproximadamente, não é certinho, tá? A gente tem aí 3.500, 3.600 pessoas, né, no ano de 1950. Vocês estão entendendo? Então, como é que você faz a análise? Se eu quero saber de 1960, eu vou subir aqui até eu cortar o gráfico. Quando eu corto o gráfico, eu vou ver quantas pessoas tinham. Em torno de 8.000 pessoas. Vocês entenderam, né? Então, basicamente, é assim que a gente faz a análise desse gráfico aqui. Aí a gente tem o seguinte... Em 1975, a população tinha um tamanho aproximadamente igual a de que ano? 75, ó, aqui é 70, aqui é 80. Então, 75 vai ser aqui, na metade, tá? Então, ó, eu vou vir tracejando para chegar na quantidade de pessoas que a gente tinha. Ó, eu vou fixar ele aqui, onde ele corta o gráfico, e ele vai passar. Observe que ele corta um outro ponto do gráfico. Vamos continuar aqui, ó. Aproximadamente 9.000 pessoas a gente tem em 1975. Então, vou marcar aqui, ó, 1975 tinham 9.000 pessoas. Só que a questão ela não quer saber o número de pessoas, ela quer saber qual outro ano tinha aproximadamente a mesma quantidade de pessoas. E esse outro ano é esse ponto aqui, ó, onde o gráfico foi cortado, que vai dar ali mais ou menos em 1962, 63. Aqui nas alternativas vocês vão ver, ó, 1960? Não, 60 está aqui, ó, nessa linha. Vocês estão vendo? Não é 60, está acima de 60 e está abaixo de 65. Que ponto seria isso? Esse, a gente só tem o 63, né? O 67 está acima de 65, então está errado. 60 está errado, não vai ser 1970 nem 1980, e sim 1963, letra B de bola, é a alternativa correta para essa questão. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Essa foi a análise de um gráfico, uma questão do livro do Ricardo Feltri. Se vocês quiserem assistir a outras questões, resolvendo aí a outras questões de análise de gráficos, vocês podem dar uma olhada. Se eu não me engano, a questão 39, questão 38 aqui do Feltri também foram sobre isso. Mas dá uma entrada no link que tem na descrição, que é a playlist inteira desse capítulo 2, e você vai encontrar outras questões lá sobre essa mesma temática, tá bom? Então, basicamente é isso. Um forte abraço e a gente vai se encontrar
em uma próxima videoaula. Tchau, tchau!